As pessoas ficam buscando, vão passar a vida inteira buscando uma felicidade que ela nunca vai encontrar porque está aqui. É o que ele vai te ensinar. Esse é o lugar onde você é indispensável. Você tenta fazer aquela criança dentro do seu sonho. Dentro do seu sonho. Você quer enquadrar, curar, de vamos dizer maneira. assim, porque naquela época, 20 anos atrás, você não pensava, tem cura, vamos embora, que uma terapia a gente vai curar e ele vai voltar a ser... Então, isso mesmo. Existe um período. Que momento você caiu essa ficha, Paulo? Você, a mãe dos meninos, do tipo assim, não será do jeito que imaginamos, que esperamos, mas será do jeito que tem que ser o melhor para eles. Sabe que eu não sei essa resposta em relação a ela? Sim. Eu nunca conversei isso. Vocês nunca falaram isso? Não, porque eu acho que ela aceitou. A mãe sempre sabe. Eu acho, no fundo, né? Independente de ser médico, não ser médico, eu acho que a mãe... Sim, mãe é mãe. A mãe sempre sabe que tem uma coisa ali, né? E eu acho que o pai que sempre é o surpreendido. É mais difícil. E eu acho que sim, eu nunca conversamos... Assim, a minha foi um momento específico da vida. Eu lembro, né? A gente tinha um shopping aqui no Rio. Pode falar o nome? Não. Pode. Tem um detalhe não importante, mas enfim, tinha um shopping aqui na Barra, pronto. Tinha um shopping que eu levei lá e tinha um brinquedo, não sei o nome do brinquedo. Eram 2 pilares, assim, devia ter uns 10 metros de altura, e 2 elásticos gigantescos. E aí fazia aqueles brincadeiros, né? Tipo um estilingue, puxava o garoto, soltava, ele pulava, ele ficava pulando, soltava, não sei o que lá. E eu levei o Arthur lá nesse... Era o Arthur que tava nesse dia. Tipo um ioiô, mano. Tipo um ioiô, exatamente. Um ioiô, mano, isso mesmo. E aí botei lá e falei, vamos ver se ele gosta desse negócio e tal. E aí, botando e ele pulando. Até este dia... Isso, cara, eles deviam ter o quê? 8 anos, 10 anos. 10, talvez, 8, 9, sei lá. Você vê quanto tempo eu fiquei nessa neura de vou consertar, vou curar o autismo deles. Colocar ele ali que vai ser igual a todas as outras. Igual a todas as outras crianças. Cara, quanto eu sofri em pracinha. Eu lembro, eu tenho pracinha que eu não vou até hoje. Porque ficou marcado, por esse período da negação, né? Tem uma pracinha na Urca, ali perto do garoto da Urca, atrás, ali tem uma pracinha. Eu nunca mais, eu tenho horror de passar por ali. Entendi. Porque foi uma das piores experiências da minha vida, as crianças brincando, papai, brincando, e o outro brincando, não sei o quê. Eu falei, cara, aquele dia me bateu um down, né? Aquele dia, eu falei, cara, não posso falar, que droga. Falei, gente, aquele dia foi um sentimento, assim, horroroso. Porque a comparação das outras crianças. A comparação e a sensação de impotência, né? Que tudo que você faz... Nada resolve. Nada resolve do jeito que você imaginou que seria a solução. Exatamente. Né? E assim, de novo, né? Tudo que eu falo para os pais não fazerem, eu já fiz. Sim, não claro. Fica comparando seu filho com os outros, né? E aquele dia foi horrível. Mas Paulo, você é um ser humano. Com certeza. Com certeza. Gente, tô só ganhando consulta grátis aqui. Não, mas é verdade, Paulo. Eu tô emocionado com o seu amor. Com certeza. Obrigado. E o tempo todo você quer se colocar, você é um ser humano. Com certeza. A gente se frustra, né? Faz parte da vida isso. Não tem pai pronto, nem mãe pronta. Essa coisa de escola de pai. Crianças neurotípicas. Não existe. Não existe. Mas aí ele se faz, né? Ele é construído a partir do amor e da responsabilidade. E da responsabilidade. Chega uma hora que você fala, seja como for, é a minha responsabilidade. E pensa o seguinte, você não foi embora. Que a maioria vai. Não tem como, se eu for embora, não sei o que fazer. Mas os pais... Não, por que isso que eu tô falando? Que dentro o que Bia tá querendo trazer é uma coisa que é muito linda desde a hora que a gente começou a seguir você e você tá aqui. O que a Bia tá trazendo, e ela já falou em alguns pontos aqui, é a beleza de você na figura de homem, na figura de pai, tá aqui representando. Do Vitor e do Arthur. Porque se fosse... É muito mais comum. A gente, tem um tempo atrás, a gente recebeu o Davizinho aqui. É sempre a mãe que vai estar, sabe? E você não. Você tá ali, você tá na luta. É muito importante a gente ver essa figura, essa representatividade, que é um suporte para a mulher também. Porque essa mulher sempre segura tudo sozinho. E você é um homem que está à frente disso. Então você está de parabéns, cara. Obrigado. Não, gente, é porque as pessoas pensam, assim, no final das contas, tem aquele... Às vezes eu tento... Uma das coisas que a gente tenta fazer muito é falar com os pais. Às vezes o cara acha assim, eu sou um advogado de sucesso, eu tenho que fechar aquele negócio amanhã. Cara, se ele atravessar a rua, o carro passar em cima dele... Tudo acabou. Outra pessoa
vai assumir, pegar a pasta dele e vai fechar o negócio. Ah, porque eu sou uma médica maravilhosa, que eu tenho um paciente e tal. Se o avião caiu, outro médico pegará aquele paciente, vai medicar e ele vai ficar bem. Você é completamente dispensável para tudo, menos o único lugar que ninguém nunca vai tomar é o seu lugar de pai com seus filhos. Com certeza. E assim, as pessoas ficam buscando, vão passar a vida inteira buscando uma felicidade que ela nunca vai encontrar, porque está aqui. É o que ele vai te ensinar. Esse é o lugar onde você é indispensável. Esse é o lugar onde você... Esse é o lugar... Não, entendi, Paulo. Entendi perfeitamente o que você está falando. Esse é o lugar em que você é importante para ele. E ninguém vai tomar o seu lugar. A não ser que você abdique dele. Não, mas mesmo que você abdique... Sim, não terá substituto. Aí a sua mesmo que você abdique desse lugar e a mãe deles arrume um outro padrasto e tal, não vai ocupar o lugar. Não. Você é médico, vão ter outro médico, vai ter outro advogado, vai ter outro, sei lá, qualquer coisa que você acha que é importante estar fazendo na sua vida, alguém vai te substituir e você vai ser esquecido. O único lugar que você não vai, que você é aqui. Exatamente. Então, assim, até a pessoa entender, acho que todo mundo que fica, né? É horrível falar isso, né? Todo mundo que assume que entende esse papel, né? Eu acho que quem sai não entende e vai ficar para sempre procurando alguma coisa que está faltando, aquele sentimento de incompletude, sei lá. Que não tem, o que ele está buscando? O que ele está buscando que ele já tinha, que ele abandonou. Entendeu? Exatamente. Então, é isso. E o mais interessante é que os que vão embora não têm culpa. Como assim? Não tem culpa? Porque, por exemplo, você fala de uma culpa. Tem alguns pais que vão embora e não tem culpa. Nem pensa em culpa. Será que não virou tem? A página? No fundo ali, será que ele é feliz? Se tivesse culpa, retornava, tentava alguma coisa. Não sei. Eu não sei se ele seria, se ele, assim, chega de noite e não falta nada, ele tá feliz. Eu estou plenamente feliz. E sim, meu querido, sabe Será por quê? Que ele tá? Porque isso é felicidade. Felicidade não é que a vida lhe dê tudo o que você quer. É ser feliz, estar sentindo que está cumprindo a sua missão, a sua tarefa, com a tarefa que lhe foi dada, com dignidade, se tornando uma pessoa melhor a partir disso. Isso é felicidade. Felicidade não é alegria. Ganhei uma coisinha, um carrinho novo, tô feliz. Não, tá alegre. Porque, assim, felicidade tem a ver com eu cumprir minha missão. Se você recebeu uma missão desses 2 filhos, cuidar deles, dar dignidade, isso te faz feliz. É o que a natureza espera de você, né? Então, as pessoas confundem muito isso. Então, assim, você pode dizer, você tem momentos de reflexão, mas você é feliz no sentido que você assumiu esse seu papel, que ninguém pode assumir. Ninguém pode assumir. Vai que você fala. Exatamente. Ninguém fará. Ninguém vai te ocupar. Esse é o único espaço seu da vida que ninguém vai ocupar. Exatamente. E de alguma maneira, Paulo, isso contribuiu para o término do casamento ou não? Não. Tá. A questão deles terem autismo foi zero influência nisso. O casamento ele terminou por uma série de outros motivos. Assim, o principal motivo existe uma diferença, não pela diferença de idade, mas pela pressa que a gente teve que ter de ter filho. Entendi. Então a gente casou já tendo que ter filho. Eu tinha 28 anos na época, ela tinha 39, eu tive 11 anos a diferença. E ela tinha que ter filho, a gente tinha que ter filho imediatamente, eu não teria mais. Entendi. Então a gente não teve nenhum tempo de ser casal. De ser casal. De ser casal. E logo depois as crianças vieram e vocês tiveram que se dedicar a eles. Isso. E outro erro assim que nós cometemos, né, foi um papel substituir o anterior. Por exemplo, tem meu papel individual, adoro jogar videogame, meu papel. Não, vamos casar, agora eu sou marido e tal. Aí eu paro de jogar videogame e sou marido. Não, agora vamos ter filho. Paramos de jogar videogame, paramos de ser casal e vamos só ser pai. Então um papel foi substituindo o outro e chegou um momento que não tinha mais afinidades em comum de casal. Do casal. De casal, né? Vocês foram perdendo a identidade casal enquanto pra viver casal. Outras identidades. Um papel foi... Isso a gente chegou por terapia de casal, essa conclusão, legal, tá? De um papel substituindo o outro e tal. E hoje nosso relacionamento assim, é ótimo, super de parceria com eles. E é de parceria, né? Vocês dividem até, um fica com ela, o outro fica com você. Comigo e ela fica entendeu? com ela.